Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós estudaremos História e Matemática. Vamos lá? Então, pegue seu livro de História e abra na página 26. Nós iremos estudar um pouco sobre as mudanças pelas quais uma cidade passa ao longo do tempo. Para isso, a prof trouxe aqui um mapa do Brasil, um mapa político, né? E ali em verde a prof destacou o estado de Pernambuco, porque ali em Pernambuco tem uma cidade chamada Olinda. É uma cidade bastante antiga, uma cidade histórica que está bem conservada. Vamos estudar um pouquinho sobre a história dessa cidade. Então, esse texto, Cidade Também Tem História, Olinda, traz um pouco sobre como as cidades mudam ao passar do tempo. Algumas crescem e se desenvolvem, outras diminuem em número de habitantes ou têm suas características alteradas. Então, a cidade de Olinda, que fica em Pernambuco, ali onde nós vimos no mapa, é uma das mais antigas do Brasil. O povoado teve início há cerca de 480 anos atrás, logo após os portugueses chegarem ao território onde hoje forma o Brasil. Em 1547, Olinda já estava elevada à categoria de vila, já tinha moradores lá, né? E tinha uma planta baixa, ó. Esse documento aqui é o desenho da cidade, que data de 1665. Então, ali, essa planta está dividida ali, ó, em quadradinhos, né? Em colunas e também em linhas. Então, agora a gente vai fazer um exercício que você deve localizar. Ó, leia com atenção esse texto para aprender um pouco sobre a história de Olinda. Número 1. Observe novamente na página 26 a planta baixa da cidade de Olinda, depois observe abaixo as fotografias de algumas importantes construções históricas da cidade e leia as legendas embaixo. Muito bem. Na letra A diz assim: leia o nome das edificações e indique nos quadrinhos a localização delas na planta. Por exemplo, o Mosteiro de São Bento. Qual é ele ali? Qual a imagem do Mosteiro de São Bento? Muito bem, é o triângulo verde. Volte lá na planta e veja qual é a localização dele. Ó, o triângulo verde está na coluna B, na linha 3. Então, ali é B3, que você vai colocar no quadradinho, tá bom? E depois a letra B, qual dessas edificações mudou de função ao longo do tempo, né? Agora nós iremos falar um pouco sobre o trabalho na cidade. Cada função é muito importante para o funcionamento de uma cidade, né, ocorrer bem. Por exemplo, garis, padeiros, motoristas, enfermeiros, professores e comerciantes são alguns exemplos desses profissionais que garantem o funcionamento da cidade, né? Cada trabalhador tem sua função e todos são igualmente importantes para a vida de quem mora na cidade. Muito bem, então aqui tem um texto sobre as profissões do presente e do passado. Algumas profissões já deixaram de existir, né? Como essa aqui do entregador de leite, ó. Tem um texto sobre as memórias, né? De uma pessoa. E aqui também traz um pouco sobre as profissões, né? Do presente, o que mudou. Leia com atenção. A número 3 também traz um texto sobre profissões. Então, e a número 4 também. Você e seus colegas irão fazer uma pesquisa de opinião, então faça com alguém da sua família, né? E registre em seu livro. Então, história é isso. Tenha uma boa atividade, pode dar um pause no vídeo para a gente poder seguir. Matemática. Agora em matemática nós iremos ver um pouco sobre os sólidos geométricos. Olha ali, quais são eles? Tem o cilindro, tem o cone, parece uma casquinha de sorvete, tem o cubo,
parece um dado. Tem pirâmide hexagonal, que são 6 lados. Pirâmide triangular, com 3 lados. Tem a esfera, que parece uma bola. Tem o paralelepípedo. Tem a pirâmide quadrangular, que são 4 lados, e o prisma triangular. Esses são sólidos geométricos. Então, aqui na página 60 tem as figuras geométricas, né? No retorno, nós iremos fazer essa atividade que tem lá no material complementar. Nós iremos fazer em aula. Vamos construir esses sólidos geométricos. E a atividade de hoje, você deve escolher 2 sólidos geométricos e escrever em seu caderno com que eles se parecem, tá bom? Então, a atividade de matemática é apenas isso. Só essa para você registrar em seu caderno, tá bom? Com a data de hoje. Então, bom trabalho. Qualquer coisa pode chamar a prof. A prof está à sua disposição no aplicativo e no plural, tá bom? Bons estudos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.